Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui gravando mais uma videoaula. Hoje nós temos por tema a introdução à macroeconomia, mais especificamente o capítulo 8 do livro Fundamentos de Economia, do professor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. Então hoje a gente vai falar de introdução à economia, falar de alguns aspectos básicos relacionados à macroeconomia e especificamente das políticas econômicas. Quais são os instrumentos de políticas econômicas, e em outras aulas posteriores iremos ver cada uma das políticas econômicas especificamente, tá ok? Então vamos para frente. Nós temos aqui introdução à macroeconomia. Então, o que é macroeconomia? Macroeconomia é a ciência, é a parte da ciência econômica como um todo que analisa a determinação e o comportamento dos agregados macroeconômicos, ou dos grandes agregados, como renda, produto nacional, nível de preço, desemprego, emprego, etc. Ou seja, a macroeconomia estuda os agregados macroeconômicos, como o próprio nome já diz, e tem como preocupação a análise desses elementos e o impacto que cada um deles tem na sociedade em geral, certo? Ele também trata do mercado de bens e serviços como um todo, assim como o mercado de trabalho, e preocupa-se com os aspectos de curto prazo ou conjunturais. Existe até uma célebre frase de um dos economistas conhecidos, que é o John Keynes, que diz que a análise tem que ser de curto prazo, porque no longo prazo todos estaremos mortos. E quais são os objetivos da política macroeconômica? Nós temos aí pelo menos 4 objetivos apresentados no livro do Marco Antônio, que são o alto nível de emprego, a estabilidade de preços, a distribuição equitativa da renda e o crescimento econômico. O que é esse alto nível de emprego? É uma preocupação com o fator, a preocupação com o fator emprego surge após a grande crise de 29, que foi conhecida também como Grande Depressão, e que teve como expoente esse teórico aqui, que é o John Maynard Keynes, que antes da teoria por ele formulada posteriormente à grande crise de 29, predominava o pensamento liberal. Ou seja, o que o pensamento liberal tinha ou apresentava antes da crise de 29, que o Estado não deveria interferir na economia, que a economia era autorregulável, que o mercado por si só encontraria o ponto ótimo de produção, de eficiência, o que de fato não pôde ser observado após a crise de 29, quando o Estado passou a intervir mais diretamente na economia. E não somente no que tange ao nível de emprego, porque depois da crise de 29, uma série de problemas relacionados ao nível de emprego foram combatidos por meio de políticas de geração de emprego por parte do Estado. Mas o Estado também deve se preocupar com a estabilidade dos preços. Não poderia ser também diferente. Foi Keynes quem tratou também disso, da estabilidade de preço, porque a obra dele fala da teoria do emprego, do juro e da moeda. Essa é a análise dele, e ele mostrou claramente que o Estado também deveria ter uma preocupação com a estabilidade de preço. Por quê? Porque a inflação é um aumento contínuo e generalizado do nível de preço, e se não houver um controle inflacionário, então a sociedade como um todo pode pagar por essa possibilidade de haver inflação. Historicamente no Brasil nós tivemos inflação muito alta, principalmente na década de 80, e somente na década de 90, com a implantação do Plano Real e de políticas posteriores a ela, que nós conseguimos de certa forma estabilizar o nível de preços e, portanto, controlar a inflação. Um outro objetivo de política macroeconômica é a distribuição equitativa da renda, ou seja, nesse objetivo, o que se pretende? É diminuir, a disparidade acentuada no nível de renda brasileiro, tanto em diferentes grupos socioeconômicos como entre regiões do país. Ou seja, se nós fizermos uma análise do aspecto histórico, nós podemos observar o seguinte, que na década de 60, 70 e 80, que basicamente foi o período que o Brasil mais cresceu do ponto de vista macroeconômico, principalmente no que tange a política de industrialização brasileira e também de
crescimento da renda, nós podemos observar isso muito fortemente na década de 70 e 80. No entanto, juntamente com o crescimento econômico, juntamente com o crescimento da industrialização no Brasil, houve uma apropriação dessa renda pelas classes mais altas, pelas classes mais favorecidas, pelas classes mais abastadas. Então, com isso, houve um aprofundamento na desigualdade econômica entre os grupos socioeconômicos e também entre as regiões do país, uma vez que as regiões que mais se desenvolveram nessa época foram a região sul e sudeste, apesar de algumas tentativas de descentralizar o desenvolvimento econômico. Mas ainda assim, hoje nós colhemos uma parte dessa má distribuição de renda, tanto no que diz respeito aos grupos socioeconômicos, a divisão por meio de classes, como também entre as regiões do país. Norte, Nordeste são as regiões que mais sofreram com isso. Um outro objetivo de política macroeconômica é o crescimento econômico, ou seja, o aumento do produto nacional por meio de políticas que estimulem a atividade produtiva. Aumentar o produto além do limite da quantidade exigirá ou um aumento nos recursos disponíveis ou um avanço tecnológico. Ou seja, o crescimento econômico e as teorias de crescimento econômico trabalham basicamente com essa perspectiva de que nós só poderemos avançar ou romper a curva de possibilidade de produção, que é um assunto que a gente vê lá no comecinho da disciplina de economia, romper ou estender a curva de possibilidade de produção quando nós tivermos um aumento nos recursos disponíveis ou um avanço tecnológico, ou com um ou com o outro, ou com os dois, é que nós podemos promover o crescimento econômico. E o Estado tem que interferir nesse ambiente econômico no sentido de quê? De promover esse aumento da atividade produtiva, certo? Então, quando a gente fala atividade produtiva, por que está sendo dado ênfase aqui à atividade produtiva? Porque também pode ser que o Estado queira dar ênfase à atividade especulativa, à atividade financeira, que é muito comum hoje, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, a incentivar, principalmente os países em desenvolvimento, incentivar através da elevação das taxas de juros, a atração de capital externo. E com isso, fazer muito mais uma atividade especulativa e incentivo ao mercado financeiro do que propriamente a atividade produtiva, uma vez que o aumento nos juros dificulta ou inibe a atividade produtiva, uma vez que os empréstimos ficam mais caros, os financiamentos ficam mais caros e, por conta disso, o crescimento econômico também fica prejudicado. É o que nós estamos observando hoje, né, de 2010 para cá, uma grande dificuldade do governo em estabelecer uma política de crescimento econômico constante. A gente hoje atualmente está trabalhando mais no sentido de conter os problemas conjunturais que estamos vivendo. E o que é política econômica? Nós apresentamos ali anteriormente os objetivos de política econômica, mas nós temos aqui o conceito e as ações que precisam ser tomadas para que as políticas econômicas possam ser implantadas. O que são políticas econômicas? São ações tomadas pelo governo que, utilizando instrumentos econômicos, buscam atingir determinados objetivos macroeconômicos. Ou seja, nós temos aqui no slide anterior alguns dos objetivos, né, o alto nível de emprego, estabilidade de preços, a distribuição equitativa da renda, o crescimento econômico como objetivos, né, e as ações que são tomadas por parte do governo que buscam atingir aqueles objetivos anteriormente citados, né, faz parte do conceito de política econômica. Política econômica também tem como objetivo afetar a economia como um todo, e é por isso que essa análise está no campo da macroeconomia, por isso que nós iniciamos, melhor dizendo, essa apresentação falando sobre o que é macroeconomia. Tá certo? Então nós temos aí basicamente os três instrumentos de políticas econômicas que nós iremos estudar gradativamente, cada um deles em sua especificidade, mas os principais instrumentos de políticas econômicas são a política monetária, a política fiscal e a política cambial. O que é a política monetária? É derivado do termo moeda, monetário, óbvio, ou seja, compreende as políticas que irão interferir na oferta
na oferta e demanda de moeda, que é o nosso dinheiro, e podemos definir então política monetária como o controle da oferta e demanda de moeda na economia, ou seja, se nós queremos efetivamente consumir, nós demandamos moeda. Se nós queremos poupar, nós trocamos a nossa moeda por juros. Quando nós depositamos o nosso dinheiro em algum tipo de investimento, nós estamos trocando nossa moeda por uma possibilidade de poupança. E quando nós trocamos a nossa moeda por poupança, existe com isso a possibilidade dos bancos poderem ofertar também uma quantidade de moeda maior. Então, isso vai ser uma análise mais detalhada quando nós estivermos falando sobre política monetária, mas desde já fique atento a essa questão. Política fiscal é o nome que damos às ações do governo com a finalidade de equilibrar o orçamento público, ou seja, o que é que o governo precisa? De receita e despesa. Então, a política fiscal é o elemento que o governo utiliza para ampliar as receitas ou reduzir as despesas. Atualmente nós estamos vendo uma ação, e já há algum tempo isso tem se repetido, uma ação no governo tanto no sentido de aumentar as receitas por meio da elevação dos impostos, como também no sentido de reduzir as despesas por meio de cortes no orçamento. Então, isso é o que a gente vai poder ver mais à frente de política fiscal recessiva. E a política cambial relaciona-se à tentativa das autoridades monetárias em controlar as entradas e saídas de moeda estrangeira com o intuito de adequar a taxa de câmbio ao momento da economia nacional. Ou seja, é uma relação entre é uma relação entre a moeda nacional e as moedas internacionais. Ou seja, nós temos o dólar, nós temos o real. E o que determina a paridade, que a gente vai ver mais posteriormente nas próximas aulas, é as relações entre oferta e demanda no mercado de câmbio, e tem também muito a ver com essas entradas e saídas de moeda estrangeira, que pode se dar por diversas formas, como a gente vai ver posteriormente, mas uma delas é o processo de importação e exportação de mercadorias. Tá ok? Então, era isso para essa aula. Nós temos aí novamente, só relembrando, nossa aula é baseada no livro Fundamentos de Economia do Vasconcelos, na 5ª edição. Tá ok? Por isso, um abraço e até a próxima aula.